Senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação que a Ordem dos Advogados do Brasil e a Comissão dos Advogados Criminalistas recebem a todos nesta noite. Nós convidamos para a mesa o senhor advogado Júlio César Souza Rodrigues, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul. Senhor advogado Alexandre Gonçalves Franzoloso, presidente da Comissão dos Advogados Criminalistas da OAB. Dr. Thales Castelo Branco, nosso palestrante. Senhor advogado Lázaro José Gomes Júnior, secretário-geral da OAB. Senhor advogado Elvio Busson, diretor-tesoureiro da OAB. Excelentíssimo senhor Romero Osme Dias Gomes, desembargador criminal e coordenador do Núcleo de Mediação do Tribunal de Justiça Mato Grosso do Sul. Senhor advogado Sandro Rogério Monteiro de Oliveira, diretor-geral da Escola Superior de Advocacia. Senhor advogado Márcio de Campos Vidal Filho, secretário-geral da Escola Superior de Advocacia. Convidamos a todos para o canto do hino nacional. Registramos e agradecemos a presença dos senhores conselheiros Luiz Renê Gonçalves do Amaral, Carlos Magno Couto, José Belgaci Estrade, Jordelino Garcia de Oliveira, Jean Carlos Xavier Bernardino, a senhora advogada Caroline Garcia Terra de Timar Duarte, secretária-geral adjunta da ESA, o senhor advogado Aloísio Frazão, representante institucional da OAB, o senhor advogado Júlio César Souza Marques, secretário-geral adjunto da Comissão dos Advogados Criminalistas da OAB, o senhor advogado Marco Antônio Ferreira Castelo, presidente da Comissão de Defesa e Assistência das Prerrogativas dos Advogados, o excelentíssimo senhor Roberto Ferreira Filho, juiz da Primeira Vara Criminal, e o senhor advogado Victor Jorge Matos, secretário-geral adjunto da OAB. Com a palavra, o senhor advogado Alexandre Gonçalves Franzoloso, presidente da Comissão dos Advogados Criminalistas. Dr. Júlio César de Souza Rodrigues, muito digno presidente da Ordem dos Advogados do Brasil dessa seccional do Mato Grosso do Sul, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa. Boa noite a todos. Quando fui convidado pelo então presidente Júlio César a assumir a presidência da Comissão dos Advogados de Criminalistas do Mato Grosso do Sul, há pouco mais de um ano, fui tomado por dois sentimentos, de satisfação e também de apreensão.
de apreensão, pois minha missão, em primeiro lugar, seria substituir o atuante e competente professor Dr. Luiz Carlos Saldanha Rodrigues Júnior, um verdadeiro leão à frente da CAC. Satisfação por poder representar os advogados criminalistas do nosso Estado e suas demandas juntos ao Poder Judiciário e aos demais órgãos. Mas confesso que minha maior alegria, quando assumi este cargo, foi a de poder dar ao advogado criminalista o reconhecimento merecido de um profissional que defende o bem maior do ser humano, que é a sua liberdade. Como disse o saudoso criminalista Sérgio Franzoloso, em sua obra Temas Penais e Processuais Penais, na visão crítica de um criminalista, dizia: enveredei-me pela estrada da advocacia criminal e posso afirmar com convicção plena que não existe nenhuma forma de advogar mais sofrida e pungente do que essa parte da advocacia. Tudo nela é luta, dor e sofrimento. As próprias vitórias têm o perfume do amargor, porque enquanto corre a instrução e se prepara a causa, há sofrimentos que a vitória não apaga completamente. O advogado criminal, como aconselhava Gambetta, tem sempre que começar bem, acabar bem e no meio, por talento, muito talento para agradar e convencer. Mas antes, e acima de tudo, tem que ser vocacionado, tem de trazer do berço o recorte original do gênio da defesa. Será sempre o artesão na construção da prova, o artífice na urdidura das peças de defesa e o artista na apresentação da causa em plenário. Há de ter um pouco de diabo e muito de anjo. É com esse espírito da advocacia criminal romântica, que infelizmente vem se perdendo com o passar do tempo, que a Comissão dos Advogados Criminalistas desta seccional, juntamente com a ESA, inicia hoje este projeto inédito e inovador. A partir de agora, a defesa tem a palavra. Muito obrigado. Com a palavra, o senhor advogado Júlio César Souza Rodrigues. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez a uma atividade da Escola Superior da Advocacia, da Comissão dos Advogados Criminalistas e da Caixa, propriamente dito da Diretoria Seccional MS. Quero aqui cumprimentar a mesa na pessoa do nosso secretário-geral, Dr. Lázaro Gomes, nosso diretor tesoureiro, Dr. Elvio Russon, e do nosso palestrante da noite, Dr. e professor Thales Castelo Branco. Cumprimentar aqui as autoridades, os juízes presentes, na pessoa do nosso desembargador do Tribunal de Justiça, Dr. Romero, aqui representando o Poder Judiciário. Quero cumprimentar os conselheiros seccionais presentes, na pessoa do nosso decano, aqui representando o Dr. Carlos Magno Couto. Quero cumprimentar aqui os advogados presentes, na pessoa do nosso presidente da comissão da CDA, Marcos Castelo Branco. E quero cumprimentar as mulheres, até porque este é o mês internacional das mulheres, na pessoa da nossa membro diretora da Escola Superior da Advocacia e também membro da Comissão dos Advogados Criminalistas, doutora Carol Dittmann. Sejam bem-vindos aqui os acadêmicos. Muito importante a presença de vocês, porque a ordem ela tem a obrigação de dar a continuidade à atividade da advocacia, dos operadores de direito como um todo, de todos aqueles que fazem parte do sistema judicial sul-mato-grossense. Quero registrar aqui
doutor Alexandre Franzoloso, que esse projeto, tão logo a comissão trouxe à diretoria da seccional, um projeto intitulado A Defesa, bem a palavra, ele iniciou uma nova era em termos de atividade voltada para os advogados criminalistas. Um projeto que cada mês terá um palestrante que esteja em harmonia com a evolução do direito penal no Brasil. É muito importante, até porque nós estamos passando por reformulação legislativa, seja na área penal, seja na área civil, seja na área constitucional, administrativa, e principalmente na reforma política que todos nós esperamos para que tenhamos aí um Brasil voltado para o bem-estar do cidadão brasileiro. O senhor trouxe esse projeto. Neste mês nós temos aqui a presença do eminente jurista reconhecido nacionalmente, o professor Thales Castelo Branco. Não gosto que lhe chamem de professor, mas para nós que somos aprendizes do direito, continuará sendo professor diante da sua autêntica sapiência que ele promoverá aqui nessa noite com a introdução dos conhecimentos da nova era do direito penal para nós, professor, cidadãos campograndenses, que pertencemos aí a essa escola tão magnífica, que é uma escola que faz parte desta nova era do direito brasileiro. Seja bem-vindo a Campo Grande. Sei que o senhor tem raízes aqui em Sul Mato Grossense, pelo menos raízes negociais, né? Mas que o senhor aqui tenha certeza que sempre será bem-vindo, né? E se sinta abraçado por nós, campograndenses. Tá? Muito obrigado pela presença do senhor. Para saudar o Dr. Thales Castelo Branco, convidamos o Dr. Márcio de Campos Vidal Filho, secretário-geral da Comissão dos Advogados Criminalistas e da Escola Superior de Advocacia. Externo os meus melhores cumprimentos a todos os membros desta seleta mesa, fazendo em nome do nosso anfitrião, presidente Júlio César Souza Rodrigues. Também estendo os cumprimentos a todos os aqui presentes que se encontram hoje para prestigiar o nosso nobre palestrante da noite, Thales Castelo Branco, advogado criminalista, membro da Associação do Instituto dos Advogados Brasileiros, da Academia Brasileira de Direito Criminal, da Associação dos Advogados de São Paulo e da Comissão da Verdade da OAB de São Paulo. Conferencista, docente da Escola Paulista de Direito, autor das obras Da Prisão em Flagrante e Teoria Prática dos Recursos Criminais e de inúmeros artigos e estudos jurídicos que contribuíram e contribuem para o pensamento jurídico criminal de nosso país. Faz parte da história institucional da advocacia brasileira, pois foi presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, vice-presidente nacional da OAB. Na OAB de São Paulo, foi conselheiro federal por 2 mandatos, conselheiro estadual por 4 mandatos e presidente do Conselho Curador da Escola Superior de Advocacia de São Paulo, por 2 mandatos. Thales Castelo Branco é história e é presente. Ou melhor, é presente que já é história. Contrariando a ingrata lógica de se externar aos virtuosos quando seus nomes já adornam as velhas páginas de um livro que já foi escrito, Thales Castelo Branco, apesar de há muito tempo já ter o seu nome reservado ao lado dos grandes criminalistas brasileiros, ainda é protagonista de linhas que não param de ser escritas. E por isso é fonte generosa de inspiração. Mantendo distância digna das pompas e circunstâncias tortas que algumas vezes circundam o sucesso profissional dos grandes causídicos, Thales conserva a simplicidade dos clássicos. Em seu currículo,
causas desprezadas pela sociedade do espetáculo e causas que são chamadas para o palco do populismo penal, mas todas tratadas com a mesma honestidade intelectual e a mesma competência jurídica singular. Labuta incansável, forjada em sua mesa de trabalho, para a qual volta todos os dias, onde, nas suas palavras, estão as suas forças, vocação e esperanças. E não há como falar de Tales Castelo Branco sem destacar o surco profundo que deixou na história da advocacia quando a exerceu na defesa dos valores humanos durante a ditadura militar. Período em que o Estado de Botas esmagava o crânio do cidadão, retrato fiel da sociedade vislumbrada por George Orwell. Pela defesa dos presos políticos, foi homenageado em 2 oportunidades pelo Conselho Federal da OAB, como símbolo da advocacia de resistência política. Em verdade, a atuação de nosso digno palestrante retrata o papel que o advogado sempre teve na história, como sublimemente reconhecida por William Shakespeare em Henrique VI, na peça Por uma questão de briga pelo poder, os revoltosos intencionam derrubar o rei e enfrentar o sistema através do descumprimento das leis e o ordenamento jurídico vigente. E, para tanto, o personagem Dick, o açougueiro, alerta que é preciso matar a todos os advogados. A advocacia não é e nem nunca será porto seguro de atitudes que não respeitam o sistema jurídico, de comportamento golpistas. É necessário fazer ódio também ao jurista Tales Castelo Branco, que ensina o devido processo como instrumento racional e civilizado de garantias, que rejeita a tentativa de dar ao direito penal o protagonismo que não lhe cabe nas políticas de segurança pública, que critica o sistema penal seletivo, que, parafraseando o escritor francês Anatole France, proíbe tanto o rico quanto o pobre de roubar o pão e de dormir nas ruas. Não há dúvida, senhores, respiraremos hoje, nesta noite, ares democráticos. Ares que muitas vezes nos faltam no dia a dia da persecução penal do Tupiniquim, que ainda está mergulhada no ranço de uma cultura inquisitiva, presa ao passado fascista de nosso Código Processual de 1941. As vozes de juristas como Tales Castelo Branco nos convidam para sair da caverna e ver a luz. São a resistência à atual tendência de sumarização do processo penal, de redução do direito de defesa, de transformação da exceção em regra, contexto que se distancia da base antropológica da nossa Constituição Federal, que tem como valor primeiro a dignidade da pessoa humana e que sabe que, uma vez tendo falhado o Estado em evitar que o crime ocorresse, o mesmo Estado não pode falhar novamente culpando alguém sem o devido processo legal. Existem certas circunstâncias do destino que dão uma grandeza especial ao nosso ofício. E ser contemporâneo na advocacia criminal de Tales Castelo Branco é um daqueles privilégios que enche a nossa existência dos sentimentos mais nobres. Dr. Tales, neste momento, sinta-se abraçado com os olhos por todos os aqui presentes. Com a palavra, Dr. Tales Castelo Branco, para dar início à palestra. O meu espírito democrático, mesmo em uma plateia onde se encontram desembargadores, juízes, advogados, a diretoria da OAB, o eminente presidente Dr. Júlio César de Souza Rodrigues,
o eminente presidente da Comissão dos Advogados Criminalistas da OAB de Mato Grosso do Sul, esta figura tão simpática, tão generosa, que praticamente não me deixou sequer um minuto sozinho nesta cidade, meu eminente colega Alexandre Franciolo Fiorucci, enfim, eu me permitiria chamar a todos de meus amigos. Tenho a impressão de que esse tratamento coloquial, principalmente considerando que há uma quantidade muito grande de jovens, torna certamente a minha arenga um pouco mais palatável. Desde o momento em que fui convidado pelo Alexandre Francioloso Fiorucci para proferir essa palestra, como se estivesse diante de um arrazoado, eu fiquei preocupado com duas coisas. Em primeiro lugar, como sempre procurei ser, sincero, transmitir convicções, dados, alguns eventuais conhecimentos adquiridos ao longo da vida, de uma maneira inteiramente sincera, inteiramente verdadeira. Por outro lado, fazê-lo de uma maneira didática, de tal sorte que não seja um encontro pura e simplesmente demagógico, ou um jogo arquitetônico de dialética, com a preocupação fundamental de agradar a plateia. Sofri até um pouquinho quando me preocupei didaticamente com a divisão dessa palestra. Como fazê-lo? É importante a sedução, é importante a lembrança que eu eventualmente deixe, ou é importante principalmente de que aquelas minhas afirmações reflitam efetivamente a minha interioridade pessoal, a minha interioridade política, a minha interioridade existencial, os meus longos anos de vida, de estudo e principalmente de admiração do que me circunda. Levando em vista essas preliminares, eu achei por bem dividir essa palestra ao meio. A primeira parte, talvez um pouco enfadonha, e suponho até que eventualmente desnecessária, porque é conhecida de todos, se refere à problemática fundamental do advogado. Quem é o advogado? Quais são os seus direitos? Em que galáxia ele está? Que planeta ele habita? Que direitos o circundam? Quais são efetivamente as suas prerrogativas? E deixando até de lado os eventuais deveres essencialmente fundamentais. Causou-me uma imensa emoção
sentimental o título: A Defesa Tem a Palavra. Porque este é exatamente o título do livro, do famoso livro, do grande e saudoso e querido amigo Evandro Lins e Silva, com quem eu convivi durante 4 anos no Conselho Federal da OAB. Aliás, eu aproveito para dizer o seguinte: este é um livro de leitura indispensável. Esse livro está esgotado, mas eu tenho a impressão de que talvez nos sebos, hoje isso pode ser feito pela internet, seja possível localizar esse livro, que tem o título exatamente de A Defesa Tem a Palavra. E esse livro do Evandro Lins e Silva conta toda a história do processo do Dock Street, lá no interior do Rio de Janeiro, Búzios. Mas, ao mesmo tempo, é muito rico em inúmeras missões. Então, vale a pena ser resgatado, vale a pena ser procurado, vale a pena ser lido. Eu me perguntava, carece, porventura, o advogado de direitos? O advogado é, porventura, um cidadão menor, desprotegido pelas leis? E eu posso lhes dizer com toda sinceridade, sem nenhum medo de errar, que o advogado tem, na realidade, muitos direitos. A começar pelo preceito constitucional do artigo 133, quando proclama que o advogado é indispensável à administração da justiça e que é inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Isso tem algum amparo ou alguma coordenação, digamos assim, com o artigo 142, número 1 do Código de Processo Penal e com o próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que é pródigo em concessão de direitos ao advogado. O advogado possui a imunidade profissional contra a prática de injúria e difamação. O texto inicial, inclusive, incluía o desacato, mas isso, por intermédio de um ADIM da Associação dos Magistrados Brasileiros, caiu, porque era realmente um descalabro que o advogado pudesse ver acobertado o desacato que, porventura, praticasse contra um colega, ou contra uma parte, ou eventualmente contra o Ministério Público, ou eventualmente até contra o juiz. Então isso foi cortado. Mas possui a imunidade profissional contra a prática de injúria e difamação. Não contra a calúnia. É preciso que se faça essa distinção muito grande. A calúnia o que é? É a imputação de um fato que a lei considera crime. A calúnia não está acobertada por essa imunidade. É verdade que, com relação à calúnia, caberia a exceptio veritatis, a exceção da verdade. Mas isso é muito raro, isso é muito difícil de acontecer. E quase sempre, quando há a possibilidade da exceção da verdade, é porque não havia necessidade de se arguir essa calúnia, já que o fato era do conhecimento, pelo menos parcialmente, do público. Importante notar que essa imunidade contra a injúria, com relação à injúria e à difamação, não abarca o juiz. Ninguém pode, durante uma audiência, a pretexto de formular uma repergunta ou de fazer consignar um protesto
ou mesmo num momento de maior irritação contra magistrados, e quantos não o merecem, mas não se pode injuriar nem difamar o juiz. A imunidade do advogado não vai tão longe. E quanto ao Ministério Público, é preciso, e eu me dirijo mais aos jovens, que se tenha muito cuidado, porque só é possível uma eventual injúria ou uma difamação atingindo o Ministério Público se for estritamente na discussão da causa. Importante notar que nas ações cíveis há uma exceção, porque o Ministério Público não é parte. Teoreticamente, essa questão é muito discutida e alguns fazem ressalvas muito sérias. Por que o Ministério Público não é parte, se ele é custos legis, se ele é o fiscal da lei? Ele está participando de alguma forma do processo, mas de qualquer maneira é abundante a jurisprudência, principalmente do Superior Tribunal de Justiça, e eu tenho a impressão de que até do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que nas ações cíveis não tem prevalência aquilo que se entendeu ter nas ações de natureza criminal. Ou seja, a injúria e a difamação não pode ser assacada contra o Ministério Público, que nas ações civis não é parte, repito. Ele é apenas o fiscal da lei. Figura estranha, não é? Eu, pelo menos, tenho uma antipatia horrível, ainda que se pronuncie em latim custos legis, eu tenho uma incrível antipatia por essa figura, o fiscal da lei, como se estivesse acima de todos nós, como se fossem dotados de uma pureza que nós sabemos perfeitamente que não tem. Mas enfim, é o que está na lei, é o que está na jurisprudência, e por enquanto nós temos que aceitar tudo isso. Importante notar que a injúria ou difamação terá que ser sempre na discussão da causa. Caso contrário, o advogado vai responder pelos excessos que eventualmente cumprir perante o seu órgão de classe, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. O juiz não pode punir o advogado. Isso é muito bom, para verem como o advogado tem muitos direitos. O juiz não pode punir. O promotor público pode eventualmente denunciá-lo, mas não por aquilo que ocorreu durante uma audiência, a não ser que tenha sido uma ofensa completamente fora da discussão da causa. Se chegar a mãe do promotor depois que a audiência terminou, claro que ele vai processar. De qualquer maneira, importante é que se entenda que a injúria e a difamação só fica perdoada se tiver sido na discussão da causa. E agora eu passo para a página de baixo, mas não se preocupe, porque são apenas duas. Podem ficar com a impressão de que são 50, né? Então digo logo que são duas. E essa é a parte que eu diria que é mais didática. A das garantias concedidas pela Constituição Federal, pelo Código de Processo Penal e pelo Estatuto, garantem o advogado o bastante para que ele exerça com dignidade, com probidade a sua profissão. Além do mais, ele está garantido pelo princípio da ampla defesa, ele está garantido pelo princípio do contraditório e pela presunção de inocência. Então, o advogado, na verdade, tem uma pletora imensa de direitos. Agora, a par com esses direitos, eu começo então a segunda parte da minha modesta palestra, vêm as eventuais obrigações e as ocorrências que podem acontecer durante a vivência de um advogado. O advogado é o homem
que fala e que escreve. Na verdade, o advogado escreve muito mais do que fala. E quando o advogado se dispõe a falar, é preciso que ele pense bem se ele, em primeiro lugar, precisa falar, em segundo lugar, por que ele vai falar, e em terceiro lugar, para que ele vai falar, e em quarto lugar, se do que ele vai falar resulta alguma coisa em benefício do seu cliente. Do contrário, como aconselhava Ortega y Gasset, o pensador espanhol, o silêncio é o mais importante do discurso. E há um momento em que o advogado se defronta com as reperguntas. Há advogados que fazem questão de aparecer, que têm a impressão de que não fizeram nada, de que não atuaram, se não fizeram pelo menos uma repergunta. Eu me lembro bem, meus amigos, não vou citar o nome, até porque esse advogado foi um advogado que alcançou muito êxito, principalmente êxito financeiro, ficou riquíssimo. Ele foi talvez o primeiro advogado de São Paulo que teve assessor de imprensa. E naquele tempo, nos Diários Associados, ele era promovido e se fazia o cartaz dele de uma maneira estrondosa, de tal sorte que todas as grandes causas iam invariavelmente parar no escritório dele. E ele era realmente muito convencido. No fim da vida, ele que nunca tinha dado, desculpe o termo, nenhuma bola para mim, ele veio me procurar querendo fazer uma sociedade. Eu, com a sinceridade que sempre caracterizou o que eu digo, quase que eu disse o nome dele agora. Eu disse, não dá, né? Agora está muito tarde, né? Isso foi há 20 anos atrás. O que aconteceu com esse cidadão? Eu estava no primeiro grande processo em que eu funcionava. Estavam lá advogados que ninguém certamente aqui jamais ouviu falar. Dante Delmanto, a família toda está aí ainda. Tive notícia pelo Alexandre, pelo presidente, de que um dos Delmantos virá. Pois bem, estava o doutor Dante Delmanto, doutor Américo Marco Antônio, doutor Viana de Moraes, que era a trilogia sagrada da advocacia criminal. O Valdir ainda vinha ensaiando alguns passos, ainda estava longe, não fazia parte ainda dessa constelação maravilhosa de advogados criminais. E eu estava lá, assustado, mas estava na minha primeira grande causa e tinha rendido uns troquinhos. Dada a palavra ao doutor Dante, ele se limitou a dizer: não tenho perguntas. Ele era muito delicado, falava com uma voz muito aguda. O Viana, já tonitruante, não há palavras. Marco Antônio, filho de um açougueiro, desbocado, falava de 5 palavras, ele falava 6 palavrões, nada a reperguntar. Chegou a minha vez, eu falei, bom, ninguém perguntou nada, melhor eu não perguntar. Doutor Tales, nada a perguntar. Quando chegou a vez desse advogado que era promovido pela mídia, ele se dirige ao depoente e pergunta: o senhor conhece o meu cliente que está ali? Tinha uns 10 clientes réus. Aí ele disse: conheço, por sinal ele me deve um dinheiro, por sinal ele me deu 4 ou 5 cheques sem fundos que estão lá até hoje na minha casa e ele não foi pagar.
E outras coisas, eu acho que eu não posso dizer aqui. Disse até um palavrão no meio, ficou tão irritado que eu não tinha visto ainda o cliente do Dr. X. Então eu aprendi que a repergunta é efetivamente uma coisa muito perigosa. Hoje eu tenho um método. Se eu tenho uma prova bem constituída na polícia, pouco importa que seja uma prova administrativa, pouco importa que haja densa jurisprudência afirmando que a prova que se produz da polícia não tem nenhum valor. Se eu tenho uma prova segura de que há um copo aqui sobre essa tribuna, eu não me arrisco em reperguntar a testemunha, mesmo ela vendo o copo. O senhor está vendo um copo sobre a tribuna? Eu tenho medo que diga não estou vendo. Se eu tenho a prova constituída, eu não repergunto, porque ele pode desmentir, ou pode ter sido uma manha do escrivão, se é que não foi um advogado maldoso que fez o escrivão escrever o que não era para escrever. E às vezes acontece isso, todos nós sabemos. Mas a verdade é que se tem a prova constituída, é preciso ter muito cuidado para não fazer com aquele colega que foi perguntar, conhece o fulano? Ah, conheço e tal, e como conhecia. O advogado fala também, fora dos autos, fora do júri. O júri é realmente a vitrina, é o local onde o advogado se sente mais à vontade, onde tem mais liberdade de falar, onde se permitem até alguns apartes e contrapartes, chegando quase às beiras da ofensa. E é preciso ter um pouco de cuidado com relação a isso, para não ser deselegante, porque eu me lembro um júri que não fui eu que ganhei, quem ganhou foi o réu, né? Na verdade, o júri é que absolveu, não é o advogado que venceu o júri, né? O júri é que absolveu. E uma senhora se aproximou de mim e falou, olha, parabéns, eu nunca tinha visto um advogado tão bem educado quanto o senhor. Eu estava em dúvida, eu ia condenar, mas eu absolvi por causa do senhor, por causa da sua educação. Eu falei, muito obrigado, contente, muito feliz e tal. Então por aí vem que gritaria, falta de educação, ofensa, não gera simpatia do júri. Pelo contrário, pode gerar antipatia do júri. E eu me referia àquelas oportunidades em que, às vezes, a gente é obrigado a brigar fora dos autos. E, às vezes, com o Ministério Público. Eu conto 2 episódios, apenas 2, não mais do que 2. O primeiro foi, de certa feita, quando eu cheguei à sala de audiência, eu sempre fui muito pontual, sempre cheguei antes da hora, faltavam uns 5 minutos, 10 para começar a audiência, e eu fui sentando, aí a escrevente falou, não, essa é a cadeira do promotor. Eu falei, como a cadeira do promotor? Não está escrito aqui Ministério Público? E sentei. Daí a pouco chega Sua Excelência, o representante do Ministério Público. Parece que é invenção, parece que é mentira, para acordar um pouco a plateia. O promotor sentou no meu colo. Eu não me dei por achado. Eu abracei-o e falei bem alto, se o senhor estiver gostando, pode ficar. Ele ficou vermelho. Ele ficou vermelho como um pimentão. Tá bom, tá bom. Eu vou dizer uma coisa com toda sinceridade. Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu chego na sala de audiência e pergunto, qual é a cadeira do promotor? Cadeira do promotor, em geral, eles são muito sem vergonhas. Eles, desculpe a expressão um pouco de calão, eles colocam a cadeira exatamente
de frente para testemunha, para intimidar. Eu não pergunto mais qual é a cadeira do promotor. Eu pego a minha cadeira, uma cadeira qualquer, e coloco do lado da dele. Coloco a cadeira do lado da dele ou atrás da dele, se não houver espaço, e fico ali. Ele vê a testemunha, eu também vejo. E ninguém nunca reclamou. Nunca mais eu sentei na cadeira do promotor. Nunca mais sentei, e nunca mais promotor nenhum sentou no meu colo. Graças a Deus. Outro episódio, esse realmente foi muito interessante. Foi um caso em que houve nada mais, nada menos, vocês vão achar também que eu estou exagerando, em que houve 6 sessões plenárias do júri. 6. Num primeiro momento, na primeira sessão, no primeiro julgamento, o réu foi condenado a 12 anos. Eu recorri, consegui anular o julgamento por nulidade e providenciei de um grande perito, não esqueçam esse nome, Domingos Toqueto, que mora no Rio Grande do Sul, que é a maior autoridade em termos de balística. Eu não estou dizendo que fui eu que prefacei o livro dele. Foi uma gentileza muito grande, sem nenhum merecimento de ordem pessoal. Eu pedi um laudo a ele, tratava-se de um crime, no meu entender, e era realmente culposo, e a denúncia era por dolo eventual. Um amigo, brincando, atirou com a Magnum 257 sobre o capô do carro do amigo. A bala bateu aqui, um dedinho abaixo do término do capô, resvalou, entrou na nuca do amigo e matou. A viúva ficou obcecada, tinha um certo relacionamento com um advogado que tinha escritório na frente da Vara Distrital de Pinheiros, em São Paulo, e que era constantemente convocado para servir no júri dativamente. Então, com isso, fez uma amizade muito grande com os jurados. Quando ele chegava era oi, e eu não conhecia ninguém. E assim foram 6 júris. Um dos júris, inclusive, foi adiado porque uma das juradas estava menstruada e sentindo dores. E o júri foi suspenso e assim foi. Outro júri no meu. Eu sei que foram 6 júris. No último júri, ele foi absolvido, apesar do promotor ter pedido absolvição, ele foi absolvido por 4-3. Um assistente do Ministério Público ferrenho, trabalhando em cima do termo impunidade. Hoje, quando eu olho para o passado e vejo por que o promotor público, pedindo absolvição, um perito judicial depondo favoravelmente, e eu ganhei, aliás, eu disse que perdi, eu ganhei o júri por 4-3. Por que eu ganhei apenas por 4-3? Porque eu não explorei o problema da impunidade. Eu devia ter feito uma comparação da impunidade que está aí fora com a impunidade do caso concreto. Confesso que realmente errei, mas o que foi que aconteceu de inusitado nesse processo? Eu cito até o nome não é bonito citar o nome do promotor na ausência dele, né? Então fica também em silêncio, mas é verdade isso que eu vou dizer. Então, logo eu perdi o primeiro júri, eu providenciei com o Domingos Toqueto um laudo pericial magnífico, extraordinário, grosso, não por isso, pela multiplicidade de fotografias, em que se demonstrava claramente que os fatos não tinham se dado como estavam descritos na denúncia. Eu guardei aquele laudo e disse: eu vou juntar esse laudo às portas do julgamento. Demorou isso mais ou menos uns 3 anos. Aí eu juntei o laudo às vésperas do júri, naquele prazo regimental respeitado. Eu juntei o laudo. O promotor ficou
desesperado e escreveu tudo que ele podia escrever contra mim, menos que eu era bonito. Escreveu o diabo. Eu nunca fui tão duramente ofendido por escrito por um promotor quanto naquele processo do Gelson. Pois bem, eu, quando cheguei no escritório, quando o estagiário trouxe a cópia, eu reuni minha equipe. O Estado-Maior, como eu chamo, é composto de 6 advogados, e eu disse: o que vocês acham? Tem que processar esse filho da mãe. Não foi filho da mãe, foi lá filho de outra coisa. Tem que processar, você tem, Thales, agora é a hora de você mostrar quem você é, você tem que processar, você tem. Eu falei: não, eu vou fazer coisa diferente, eu vou falar com esse promotor. Aí cheguei, abri a porta, entrei, me apresentei. Eu conheci o pai dele, tinha feito júris com o pai dele. Ele: doutor Thales, me desculpe, eu não sei onde eu estava com a cabeça quando escrevi aquilo, eu estava muito nervoso, eu fiquei muito nervoso quando vi esse laudo, porque na denúncia estava assim, e agora o laudo está ao contrário. Eu falei: muito bem, e qual é o problema de pedir a absolvição? Se o senhor estiver convencido de que o laudo do doutor Domingos Toqueto muda a sua convicção, o senhor deve mudar também a sua decisão no júri. Agora, eu não vim aqui pedir isso, eu vim aqui fazer um pedido, que o senhor requeira, ou eu requeiro, que essas infâmias que o senhor dirigiu contra mim sejam, aliás, o código prevê isso, sejam riscadas do processo. Eu fiz o requerimento e realmente, letra por letra, foi apagada, foi coberta de preto, não colado, mas tinta grossa, não sei como fizeram aquilo, mas desapareceu. Com isso eu quero dizer como foi diferente o meu comportamento em relação à cadeira e como o foi em relação às ofensas escritas. E como eu resolvi de uma maneira muito mais saudável, muito mais elegante da segunda vez do que da primeira vez. Então, as brigas precisam ser, digamos, bem dirigidas, bem imaginadas. Quanto mais se evitar brigar, melhor. Advogado não é sinônimo de briguento. Advogado é sinônimo de resolutor de casos difíceis. O advogado é aquele que apresenta soluções e não aquele que cria casos, complicações, sentimentos de desafeição. O Estatuto da OAB, por exemplo, permite que o advogado fale sentado ou de pé. Como deve falar o advogado? Eu não titubeio um segundo ao responder. O advogado deve falar de pé. Eu já vi inúmeras vezes no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o advogado falando sentado. Não causa boa impressão. Os desembargadores não gostam. Veem com antipatia. Veem naquele advogado um presunçoso, embora o Estatuto permita. Não é porque permite que se há de fazer. Há de se fazer com elegância, há de se fazer com delicadeza, há de se fazer com energia necessária, de acordo com a exigência da causa, mas de uma maneira que não afronte o colegiado. Com relação ao tratamento, qual o tratamento que nós devemos tributar a um colegiado, a uma Câmara Criminal, seja do Tribunal de Justiça, seja do Superior Tribunal de Justiça, seja o plenário do Supremo Tribunal Federal?
Claro que o tratamento é excelência, isso está no regimento interno de todos os tribunais, que o tratamento é excelência. Mas pasmem os meus amigos, eu já vi de certa feita uma advogada levantar e dizer: vocês devem decidir. Imediatamente ela foi interrompida pelo presidente da Câmara, que disse: o tratamento não é esse, o tratamento é excelência. Quer dizer, ela passou um carão e acabou perdendo o habeas corpus também, de quebra. Não diria que se não tivesse agido assim, teria ganho, mas talvez tivesse pelo menos um pouco mais de simpatia. Então é importante que se tenha um tratamento reverencial que não seja sinônimo de bajulação. O advogado não deve bajular o juiz, o advogado não deve bajular o promotor público. Não há hierarquia, isso está na lei, isso está no estatuto. Todos se devem respeito recíproco. O advogado deve se fazer respeitar. Se o advogado não for respeitado, a justiça sucumbe, a advocacia se desmoraliza. Não é apenas um advogado que se desmoraliza, é toda a classe que se desmoraliza com ele. Importante abordar, porque é uma forma também de falar, sobre as sustentações orais. Eu considero, com a minha longa existência de advogado criminal, que falei e falei muito no júri, falei e falo ainda muito em sustentações orais, que a sustentação oral é talvez o momento mais difícil para o advogado criminal, porque são 15 minutos e com a contestação imediata do procurador. Então é preciso que se tenha muito bem articulado aquilo que eu chamo uma carta de navegação, mais ou menos como essa que trouxe para a palestra de hoje, para nós seguirmos mais ou menos o que vamos dizer. E que seja lógico. Não sustentar absurdos. De certa feita, o grande Valdir Troncoso Pérez, o exuberante Valdir Troncoso Pérez, um dos mais brilhantes oradores que eu vi em toda a minha vida, eu o equiparo em termos de oratória, pura e simplesmente oratória, ao Mino Afonso, a Carlos Lacerda e mais alguns. O Valdir Troncoso Pérez era impressionante, porque ele falava muito rápido, tinha uma cultura enciclopédica e era extremamente agradável ouvi-lo. O Valdir disse certa feita uma coisa que eu posso repetir com algum orgulho, não com vaidade, com algum orgulho: eu nunca perdi um júri por 7-0, sinal de que eu nunca, dizia ele, defendi um absurdo. A mesma coisa eu digo: eu nunca perdi um júri por 7-0, portanto nunca defendi um absurdo. Pelo menos um voto eu tive uma vez quando perdi por 6-1. As sustentações orais e os memoriais. Toda sustentação oral deve ser acompanhada de um memorial. Quando eu comecei a advogar, há muitos e muitos anos atrás, os advogados não iam ao gabinete dos desembargadores. Se limitavam a mandar um memorial com um cartão que tinha o seguinte dizer: com a minha visita, fulano de tal, Américo Marco Antônio, Dante D'Amato, Viana de Moraes. Foi assim que eu aprendi. Com o tempo, começou um hábito de visitar os gabinetes. E esse hábito se generalizou. Inclusive hoje no Supremo, com antecedência, com o uso da internet e com insistência com o chefe de gabinete, a gente consegue marcar uma audiência com o ministro. Ele pode, como o ministro Teori Zavascki, dedicar a cada advogado 5 minutos, mas ele dedica 5 minutos. E o advogado que
procure condensar o que vai dizer em 5 minutos. Mas os juízes, de um modo geral, recebem os advogados. Inclusive, se eu não me engano, deve estar no estatuto o direito do advogado transitar. O advogado tem milhares de direitos, inclusive de entrar onde quiser, a hora que quiser, mesmo que o chefe não esteja lá. Isso, no meu entender, não é uma norma para ser obedecida ao pé da letra. Eu que visitei muitas cadeias, se chegava fora do horário regulamentar, eu não insistia para entrar para visitar o meu preso, que já estava recolhido lá no pavilhão X, tinha 7 ou 8 pavilhões na Casa de Detenção de São Paulo. Eu não insistia, eu obedecia o horário regulamentar. Quer dizer, o diretor do presídio não estava, eu não insistia. Outra questão muito importante é o problema das intervenções durante os julgamentos. Está se processando o julgamento e o advogado percebe que há uma matéria de fato, apenas matéria de fato. Advogado nenhum tem o direito, nem pode interromper um julgamento para discutir matéria de direito ou matéria que não seria matéria de fato relacionada com aquele processo que está sendo julgado. Então é preciso ter cuidado com relação a isso. Pode, com alguma habilidade, introduzir o início de uma questão de fato existente realmente no processo e depois dar um jogo de cintura, um certo manejo para a direção que quer. Mas precisa muita habilidade e muita rapidez para fazê-lo. As intervenções devem ser curtas, as intervenções não podem ser cansativas, nem muito menos polêmicas. Alguns desembargadores de São Paulo polemizavam quando sofriam essas intervenções. Estabeleciam verdadeiras polêmicas. Isso não é bom, porque gera uma antipatia com os demais. Elas devem ser breves, devem ser sucintas, devem ser objetivas, e o advogado, mais do que tudo, deve seguir aqueles princípios que estão sintetizados nos mandamentos de Coulture, os 10 mandamentos de Coulture. Ali diz tudo, desde a lealdade, o estudo, o comportamento do advogado, como deve ser, e até o conselho de indicar a profissão de advogado para o seu filho. Enfim, falar é um dom magistral da natureza. O homem é o único animal que fala. Precisa saber o que fala, precisa saber por que fala, para que fala e qual o resultado que vai tirar daquilo que fala. Não é falar pura e simplesmente porque quer aparecer. Pode acontecer como aconteceu com aquele meu amigo. Foi buscar lã, saiu tosqueado. Antes de terminar, eu queria publicamente hipotecar minha solidariedade ao meu amigo Juliano, ele tem um nome complicado, Juliano Whistler, Kelly, tem um Kelly antes, Ribeiro. Trabalhou comigo 1 ano em São Paulo. Conheço muito bem, é meu amigo, liano no trato, educado, foi destratado por um delegado de péssima categoria, esplendidamente desagravado pelo eminente advogado José Trade, de uma família ilustre, e fica de qualquer forma uma certa mágoa. Mas eu quero publicamente hipotecar minha solidariedade com José Trade, com a direção da OAB, com todos os advogados que estiveram ao lado do Juliano e com todos os advogados que vão, a partir de hoje, saber quem é esse delegado e, em casos semelhantes ou parecidos, imediatamente representarem a corregedoria da polícia, porque a polícia tem uma corregedoria, e no meu entender ele cometeu uma falta disciplinar.
Ele não, o Juliano se comunicou comigo por intermédio do Facebook e me contou a história. Eu fiquei estarrecido. Inacreditável que um delegado tenha baixado a esse nível. O colega foi desagravado, é um eminente colega, um grande advogado, trabalhou comigo, repito, em São Paulo 1 ano. Eu testemunho a idoneidade, a inteligência, a competência desse advogado. Com esse segundo desagravo que vem de São Paulo, trazido pelas asas mágicas do sentimento, do íntimo do coração, eu me despeço de vocês. Mas quero fazê-lo não dizendo adeus, quero dizer dizendo até logo. Os senhores desejam fazer alguma pergunta ao nosso palestrante? A palavra está aberta. Aqueles que desejarem, temos um microfone sem fio à disposição. Peço apenas que levante a mão. Não? Então, a Ordem dos Advogados do Brasil e a Comissão dos Advogados Criminalistas agradecem a presença de todos e desejam uma ótima noite. Obrigada, Dr. Tales.